Boa noite a todos. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós retomamos aqui a essa tribuna, sobretudo essa semana, uma semana extremamente especial para todos nós. Nesta semana, nós comemoramos os 162 anos do Livro dos Espíritos, na quinta que se passou. Durante todo o mês, nós mantivemos aqui na casa, às quartas-feiras, uma atividade com a juventude que refletiu em pequenos exórdios antes da palestra principal, onde os meninos discorreram sobre o Livro dos Espíritos, sua confecção e sua chegada às nossas mãos. Então, é sempre com muita gratidão a Kardec e aos bons espíritos e a todos aqueles que cooperaram com essa obra, que nós referenciamos o dia 18 de abril em lembrança ao lançamento do Livro dos Espíritos. É também uma semana especial para nós todos, porque também é a semana da paixão e morte de Cristo, Então é uma semana onde aqueles episódios cristãos nos vêm à mente com maior afetividade para que a gente possa minimamente refletir sobre os episódios que decorrem desde o primeiro momento, quando Jesus entra no titulado Domingo de Ramos, às portas de Jerusalém, aplaudido pela multidão, seguido por todos aqueles em prol de tudo que já tinha pregado e que já tinha consolado, e no decorrer da semana é preso, crucificado, chegando ao domingo seguinte para a sua ressurreição. E como a gente não poderia deixar de ressaltar, em suma, é um mês também muito importante para todos nós, porque também é um mês de aniversário da nossa casa. Então, no mês de abril, a gente comemora o aniversário de fundação da SEJA, que efetivamente se deu no dia 24 de abril de 2002. Mas nós comemoramos o mês inteiro, Porque é também o momento de a gente relembrar os objetivos que nos fizeram construir esta casa, que são os objetivos de esclarecer almas, de iluminar consciências a partir da doutrina dos Espíritos, para que a todos aqueles que aqui queiram escutar os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, possam encontrar o consolo e o conforto para as suas almas. Então, para nós, é um mês extremamente especial por todas essas comemorações e pela nossa necessidade de sermos gratos e de reconhecermos todos esses episódios que marcam as nossas vidas e marcam as nossas almas. Então, para tanto, em prol de tudo isso, hoje vamos falar sobre o Cristo Consolador, que vai estar citado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. É um capítulo extremamente importante, um capítulo que vem depois das boas aventuranças. Mas antes de chegarmos lá, vamos recordar a nossa amiga Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela diz que Jesus, no início da sua trajetória, ele se identifica como eu sou. E dá também a sua obra sobre a crucificação e ressurreição do Cristo, esse mesmo título, Eu Sou. E Amélia traz lá as citações de João que representam ou que intitulam Jesus como eu sou. Eu sou a fonte da água viva. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Então, Jesus, quando diz, eu sou o pão da vida, ele está se referindo que o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, este dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Então, Amélia Rodrigues nos presenteia com essa obra, trazendo aí todas essas denominações ditas por Jesus e catalogadas no Evangelho de João, do capítulo 14 ao capítulo 25. E a gente verifica que a toda a passagem de Jesus, representa para nós já um consolo enorme. Se nós pegarmos lá o A Caminho da Luz, vamos verificar, através da mediunidade de Chico Xavier, toda a preparação de Jesus para a vinda à Terra, que dura em torno de 1000 anos. Então, nós vamos ter aí neste período o processo de reencarnação de muitos outros espíritos que vieram antes preparar a vinda do Messias, outros espíritos que vieram juntamente com Jesus para elaborar na sua missão, e aqueles que no mundo espiritual ajudaram a orquestrar este momento. A vinda do Cristo já traz para nós a representação da misericórdia divina, no momento onde a humanidade se encontrava no turbilhão, perdida entre o materialismo, o sincretismo e as diversas ilusões mundanas. Quando nós pegamos os episódios que marcam a vida de Jesus, por exemplo, o Sermão do Monte, os milagres intitulados a Jesus, a prisão, a crucificação, a ressurreição e a aparição do Cristo, nós vamos identificar em todos esses episódios a consolação que o Cristo nos apresenta. E nós vamos nos deter apenas nas aparições, tendo em vista que falar de Jesus, nos levaria aqui um longo tempo. Então, nas chamadas aparições de Jesus, nós temos aí catalogado que após a crucificação, Jesus, ele aparece nos 40 dias seguintes em ocasiões diferenciadas, Vamos destacar aqui as principais ocasiões. Nós vamos ter a aparição de Jesus para as mulheres, no intitulado lá nos evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas, que é o momento da anunciação, é o momento em que, segundo João, Madalena vai até o túmulo onde Jesus estava sepultado, que era um túmulo cedido por José de Arimateia, e a história vai nos dizer que José de Arimateia era um grande simpatizante da mensagem do Messias, mas que também tinha uma influência muito grande no Sinédrio, porque só assim poderia apelar ao governador para ter o corpo de um condenado. E aí João relata que Madalena vai até o sepulcro e o encontra vazio, Mas encontra ali à sua frente 2 anjos, E questiona onde está o corpo do Senhor. E Jesus aparece para ela e diz: mulher, vai e diz aos meus discípulos que eu vivo e que logo estarei com eles. Marcos, Mateus e Lucas vão dizer que outras mulheres acompanhavam também Madalena neste momento. Não há um consenso entre eles sobre quem eram essas mulheres, Então, Marcos diz que seria Maria e Salomé. Lucas diz que seria Joana de Cusa, Maria, mãe de Tiago,
e outras mulheres, e João relata apenas a presença de Madalena. Mas para nós outros isso é irrelevante, porque o que nos interessa é a consolação do Cristo em comprovar a sua palavra durante toda a existência de sua pregação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, aparecido para os seus na sequência, tudo que ele tinha pregado teria se perdido. Seria apenas mais um daqueles que se diziam filhos de Deus e teria caído no esquecimento da população. Então, Jesus aparece nesse primeiro momento para Madalena e essas outras mulheres. Mas, 2 dias depois, Jesus aparece também para 2 discípulos ainda não conhecidos ou que não faziam parte daquele colegiado apostólico dos 12 apóstolos, mas que já eram seguidores da multidão de Jesus. Jesus aparece para eles na estrada de Emaú. Né? E esses discípulos do Senhor saem de Jerusalém para Emaú com essa incerteza, né? A dor, a solidão de ter perdido o Mestre, a sua esperança que fosse o Salvador de Israel, e a incerteza se aqueles comentários que as mulheres apregoavam que Jesus teria ressuscitado era verdadeiro. E conta-nos Amélia Rodrigues, neste livro Eu Sou, que se aproxima desses 2 discípulos um estranho e o questiona, né? O que discutis aí? E eles se espantam, né? Tu és um único forasteiro que não sabe o que se passa em Jerusalém? E de pronto, os 2, quase simultaneamente, narra Amélia Rodrigues, se põem a colocar os últimos acontecimentos em Jerusalém, desde a chegada de Jesus a esta cidade até a sua crucificação e a notícia da sua ressurreição. E aquele estrangeiro, né, segundo Amélia Rodrigues, vai os advertir, né, homens de pouca inteligência e de raciocínio lento em prol das profecias que são apresentadas. Não era o Messias anunciado, não estava nas Escrituras que isto precisava acontecer, e esse estranho discorre para aqueles 2 discípulos todas as lembranças, desde Moisés até os dias atuais, e as profecias da necessidade de que aquele momento ocorresse para a glória do Senhor. E aqueles discípulos vão relembrando os ensinamentos de Jesus e entendendo que o Cristo veio para consolá-lo em vários momentos, porque aquilo que estava acontecendo era a concretização do que Jesus já tinha muito antes sinalizado para cada um deles. E eles seguem até Emaú. E ao chegar lá, na pousada a qual se destinara, o forasteiro se dispõe a seguir o seu caminho, e aqueles 2 discípulos, né, imbuídos do sentimento de fraternidade, o convidam para que ele pernoite com eles. E só ali, no momento da ceia, onde aquele homem pega o pão para dividir com eles, é que seus olhos se clareiam e eles enxergam naquele forasteiro a figura do Mestre Jesus. Então, esses forasteiros, aliás, estes discípulos, né, alegres na certeza de que o que aquelas mulheres tinham dito era verdade, de fato Jesus havia ressuscitado, de fato o Cristo tinha cumprido as suas promessas em suas pregações, voltam já a Jerusalém na ansiedade de divulgar para os outros apóstolos que aquilo era verdade, que o Cristo vivia e que tinha aparecido para eles. Mas os apóstolos, como nós outros, né, divididos entre a alegria de se ver concretizado
a mensagem do mestre, e a dúvida de que se aquilo era possível, de que aquilo era real, ficam divididos em suas angústias e reflexões. Porque não só Judas entrou em reflexão profunda pelo momento ocorrido e pelo equívoco cometido quando entregou Jesus, achando que ele subiria ao reino de Jerusalém, não entendendo que Jesus dizia que o meu reino não é deste mundo. Mas os outros apóstolos também se dividiam em suas angústias de não ter amparado Cristo, de ter alguns fugidos, de outros não ter se mantido firme em sua fé. Então, nessa angústia que se multiplicavam entre eles, se reúnem 2 dias após este fato e entram em oração. E a portas fechadas, com medo de serem capturados pelos fariseus que tinham levado Cristo ao momento da morte, se põem ali em oração e sentem uma brisa suave envolver a todos, uma alegria como se o mestre ali reaparecesse. E para sua surpresa, Jesus os aparece e diz: a paz seja convosco. Eu não vos disse que em 3 dias após a minha morte aqui estaria com vós? E eles têm a certeza de que aquilo realmente era o cumprimento das promessas de Jesus. Mas, estavam reunidos ali naquele momento apenas 10 apóstolos. Faltava um, que era Tomé. E Tomé, quando chega, que é acometido pelos outros pela notícia, Tomé diz: não creio. Só crerei quando eu conseguir ver as chagas e ver o espetamento da sua morte lá na cruz. Então, Tomé, resistente, representando ou simbolizando metaforicamente todos nós que ainda precisamos ver para crer, fica na sua angústia. E aí, 8 dias após ocorrido o fato, estão eles todos reunidos novamente em reflexões, em prece, e Jesus vos aparece. A paz seja convosco. E o chama: Tomé, vem, toca-me, ver as minhas chagas. E Tomé vai e diz: eu creio, Senhor. E Jesus lhe diz: bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. E na sequência, Jesus discorre sobre todos os ensinamentos que vos deixou e entrega àquele colégio de apóstolos a missão de amar a todos e de ir e pregar o Evangelho e todos os ensinos que Jesus tinha compartilhado com eles durante aqueles anos. E aí, nesse contexto de aparição, a gente vai ter ainda narrado na história um outro momento, 15 dias depois, quando eles voltam à sua rotina, divididos entre a certeza da ressurreição do Cristo e ainda o que seriam as suas vidas daí para frente. Simão sai a pescar com mais outros discípulos, com mais 6 discípulos, e aí volta para a praia sem ter conseguido pegar nenhum peixe. E um estranho se apresenta para ele e diz: Simão, joga a rede para o outro lado. E ele vai, joga, e narra Amélia Rodrigues que a rede volta repleta de peixes. E se juntam na praia, ele e aquele grupo de apóstolos, e reconhece que aquele estranho era a figura do Mestre Jesus. É o momento mais profundo de consolação de Jesus para Simão Pedro, porque é o momento que Jesus pergunta:
Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo, Senhor. E ele diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então vai e apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? E Pedro, já inquieto, com aquela terceira indagação, diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe do meu amor por ti. E Jesus diz, vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus já sabia ali das dificuldades que aqueles grupos teriam. E sabia da necessidade de Pedro em ter diretamente para com ele, pelas angústias que Pedro carregava em ter negado na noite da crucificação. Então Jesus vai dando exemplos de consolação em vários momentos, em várias oportunidades da vida. E para destacar apenas mais um episódio da apresentação do Cristo, nós destacamos a apresentação do Cristo aos 500 da Galileia. Então, voltado à vida normal, aqueles apóstolos se reuniam na casa de Pedro no final da tarde, trocavam suas confidências, reviviam os momentos vividos com Cristo, mas havia uma pequena multidão que se reunia ao pé do monte, onde várias vezes Jesus pregava para eles. E nesta tarde segue Simão, João Evangelista e outros mais que viveram com Jesus para esta pregação. Narra Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, que João faz uma pequena pregação sobre a missão do Cristo na terra durante aqueles dias. E o clima começa a embevecer-se de uma luz sublime, ao cair da tarde, num pôr do sol esplendoroso. Todos aqueles permanecem em silêncio e naquele instante verificam a chegada do Mestre e a apresentação de Jesus ao que é chamado ou conhecido nos Evangelhos e também trazido por Humberto de Campos no livro A Boa Nova como os 500 da Galileia. Jesus ali prega para aqueles que ali estão, lembrando que os apóstolos receberam a missão de divulgar o seu evangelho e de muito amar, mas também aqueles outros tinham a tarefa de ser o fermento da terra para multiplicar esses ensinamentos aos 4 cantos do mundo. E é uma passagem belíssima que todos deveriam ler e reler várias vezes. Obviamente, não dá para lermos toda aqui porque é um pouco extensa, mas gostaria de pedir licença para ler um trecho que para mim é extremamente importante e fala a minha alma. Então Jesus diz para aqueles 500 que ali estão: até que meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós, como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes sobre as arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, caridade onde campear as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pararem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturba a ciência incompleta do mundo. Para mim, esse trecho de Jesus falando aos 500 da Galileia é extremamente emocionante, porque fala diretamente a todos nós, nos convida a seguir o Cristo, mas a multiplicar também os seus ensinamentos. Não nos exime
da nossa responsabilidade e das dores que virão nessa caminhada, mas traz a certeza e a consolação, que em todos os momentos ali Ele estará conosco. E nos relembra que nós somos fagulha divina, então onde estivermos propagando o seu evangelho, traçando os seus exemplos como exemplo de nossa conduta moral, ali se fará a presença dele, comungando também com o nosso bem. Então nós verificamos que todos esses episódios são episódios de extrema consolação e são episódios que nos trazem, nos remete também a muitas simbologias. Aqueles 2 discípulos que seguem para Emaú e que se encontram parcialmente cegos por não reconhecer o Cristo, muitas vezes somos nós que não reconhecemos o Cristo numa mensagem que nos chega, que não reconhecemos o Cristo no outro que nos ampara na dificuldade, que não reconhecemos o Cristo na providência divina que antecede as nossas dores. Então, quantas vezes nós também nos colocamos como cegos diante da mensagem do Cristo? Tal qual nós, quão podemos dizer se estávamos ou não entre os clientes da Galileia? Porque narra Humberto de Campos que na sequência esses 500 vão reencarnar em sucessivos tempos diferenciados, impulsionando o Evangelho. Alguns se destacando nos seus martírios, outros no anonimato, mas todos levando a boa nova do Senhor. Então nós outros também os somos ou representamos esses 500 como quando em alguns momentos já paramos para levar a boa nova do Senhor. Tal qual como pequeninos que somos, errantes ainda nessa caminhada, às vezes acertamos, outras vezes ainda derrapamos. E aí vamos entendendo, por esse sofrimento, por essas dores que nos são causadas, que tudo isso decorre do nosso livre-arbítrio. O caminho para Deus está escrito na nossa consciência. As leis de Deus são ditas pelos Espíritos a nós que estão na nossa consciência, mas cada um segue o seu caminho no seu tempo. Então essa representação de Jesus nos traz aí um Jesus consolador, mas que não vem trazer uma exaltação, vamos dizer assim, à dor. Jesus vai nos dizer que a dor é um caminho para a nossa reeducação, é um caminho para a nossa sublimação, conforme cada um de nós a enxerga, e não como uma necessidade de martírio, né? Nós só vamos encontrar a salvação se muito sofrermos. Não, nós só vamos encontrar a salvação se soubermos sofrer de forma resignada. Né? Então, Jesus não nos convida a uma exaltação à dor, Jesus nos convida a uma ressignificação dessa dor. E Ele não veio prometer que ia tirar as nossas responsabilidades. Ao contrário, Ele vai dizer que estará conosco. Né? Isso fica muito claro na passagem dos 500 da Galileia. Então, a gente pode entender que a consolação do Cristo é ligar-nos ao dever, as nossas responsabilidades que estão aí escritas na nossa consciência. E Jesus traz para nós a ideia de um Deus Pai, de um Deus de amor, e não de um Deus que pune, e não de um Deus que castiga, e não de um Deus que é extremamente áspero e rígido, do olho por olho, dente por dente. Jesus vai trazer um Deus Pai, um Deus de consolação, um Deus que nos acolhe, mas que também nos fortifica para que a gente enfrente os nossos desafios. E aí a gente entende que nesses momentos de desafios são os momentos onde nós sedimentamos as nossas conquistas morais. É onde realmente a gente passa pela aprovação de termos
consolidado esses ensinamentos que o Cristo nos coloca, né? Então, muitas vezes, a gente quer adquirir as virtudes, mas a gente não quer fazer muito esforço, né? Então, a gente fica pedindo, ai meu Deus, dai-me paciência, né? Como se a paciência fosse cair do céu. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos coloca nas situações mais adversas, naquelas situações onde alguém pisa no seu calo, aperta o seu pé, que é para você aprender a ter paciência. Porque ser paciente, onde todos concordam com você, não existe o exercício da paciência. Então é preciso ser paciente onde aquilo nos incomoda. Então não adianta querer ser benevolente, né, sem exercitar a benevolência. Então, para ser benevolente e testar a nossa benevolência, Deus vai nos colocar naquelas situações onde as pessoas não reconhecem aquilo que você faz, para você aprender a dar sem esperar receber em troca. Porque o benevolente, ele doa-se, ele dá de si sem esperar aquilo que vai receber em troca. Nós, muitas vezes, ainda estamos aqui e ali errando e acertando, né? E aí, muitas vezes, queixosos que somos, nos achamos desamparados por Deus. Mas Deus nos ampara tanto que mandou Jesus, seu Filho amado, para nos lembrar que essa misericórdia nos acompanha a todo instante. E, na sequência, a gente vai ter, na mensagem 97 do livro Fonte Viva, apresentada por Emmanuel, o seguinte trecho: a mensagem da cruz é dolorosa, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que nós nunca se dirigimos a Deus nunca nos dirigiremos a Deus sem o seu aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, Emmanuel vai nos dizer que é preciso buscarmos o autoconhecimento, o aprimoramento moral, é preciso trabalhar as nossas virtudes, é preciso que cada um de nós carreguemos a nossa cruz para assim chegarmos a essa sublimação e nos encontrarmos na grandeza do Cristo. E lembrando aí a leitura feita por Ledson no início, né, o escudo, onde ele relata a presença e as dificuldades enfrentadas por Paulo na sua trajetória, a gente vai verificar que Paulo é um grande contribuidor do Evangelho, porque depois de equivocadamente perseguir os cristãos, não entender a mensagem de Cristo, se depara com Jesus às portas de Damasco. E aí cai em si, acorda, desperta, tem olhos de ver e entende que a mensagem de Cristo é a mensagem real. E passa a ser um dos seus mais dispostos discípulos na divulgação e propagação do seu Evangelho. E aí é graças ao empenho de Paulo que nós vamos ter os relatos dos Evangelhos de Lucas, Marcos, João, as próprias cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, trazendo toda essa história do Cristo para nos consolar e para deixarmos ciente nas gerações por vindouras da mensagem deste Cristo. Mas Jesus também havia dito, antes da sua crucificação, aos seus discípulos, que nos enviaria o Consolador prometido. E que na hora exata, esse Consolador assim chegaria. E esse Consolador haveria de nos trazer tanto o esclarecimento sobre aqueles assuntos que a humanidade, naquele momento, ainda não tinha condições de conhecer, como também iria trazer a lembrança da mensagem do Cristo. E ele diz lá no Evangelho de João: é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece,
pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. O que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pode dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. E aí a gente entende por que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo, o Consolador Prometido, depois do capítulo Meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque o Consolador Prometido vai se apresentar na figura do Espiritismo. E é preciso entender, primeiro, que o reino de Jesus não é desse mundo. É preciso entender que existe algo muito mais além do que esse mundo material que a gente conhece. E para entender esses princípios que a doutrina espírita nos traz, é preciso também entender que há muitas moradas na casa do meu Pai. Daí há muitos planetas a serem habitados e a evolução, ela é constante. Então se apresenta aí o surgimento da doutrina espírita em 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, se apresentando para nós como o Consolador Prometido. Não que espírito não existisse desde todos os primórdios dos tempos, porque sempre existiu, mediunidade também. Mas é só ali com Kardec que a gente vai ter a sistematização desses estudos e o esclarecimento do que os espíritos vêm nos contemplar nesse processo. Então o Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala em uma linguagem sem alegorias, sem dogmas, sem ritos. Ele vai levantar o véu para que a gente possa entender melhor aqueles assuntos que não foram devidamente esclarecidos. E está aí basilado na tríade ciência, filosofia e religião. Então nós vamos ter na codificação da doutrina espírita o Livro dos Espíritos, trazendo esse processo científico, trazendo a luz para o esclarecimento, sobretudo sobre as ideias materialistas que assolavam o mundo na sua época. Nós vamos ter lá, no Livro dos Médiuns, a parte prática, filosófica e experimental da convivência com esses espíritos, e nós vamos ter em um Evangelho segundo o Espiritismo a consolação moral do Evangelho de Jesus, que nos congrega a nosso processo de elevação. E aí, em 1940, lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier, com o seu grupo, pede licença a Emmanuel para fazer alguns questionamentos. E Emmanuel, muito bondosamente, permite que isso seja feito, e a gente vai ter, na sequência, lançado o livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, feita por aquele grupo que ali estava, mas também perguntas enviadas por outros correligionários do movimento espírita, que já se alongavam pelo Brasil afora e que gostariam de esclarecimento sobre algumas questões. Na questão 352, nós vamos ter a pergunta: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E Emmanuel responde: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos da sua afeição do cristianismo redivido, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual do Cristo. Então, o Espiritismo surge com os princípios basilares de que existe Deus, e que Deus é o fundador da vida, é a causa primária
e primeira de todas as coisas. E que Jesus é o exemplo moral a ser seguido, o modelo e guia que a humanidade recebeu para seguir. A doutrina espírita vai ter como princípio também a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, né? Então vai nos dizer que a morte não existe, é uma passagem para outras dimensões e que existem várias existências. Então nós reencarnamos várias vezes até consolidarmos todos os nossos ensinamentos para a evolução, que é o nosso fim. Vai dizer que existe o livre-arbítrio. Então, entre essas pluralidades de existências, nós vamos ter oportunidade de tomar as nossas decisões. Não somos apenas fantoches na mão de outros espíritos ou no direcionamento de Deus, mas somos seres individuais que estamos destinados à evolução, mas que temos escolhas para esse momento. Vai nos trazer como princípio a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade de se comunicar com esses espíritos, tal qual a nossa imortalidade é um fato. E vai trazer a pluralidade dos mundos habitados. Mas isso não quer dizer que a doutrina espírita seja a única verdade. Ela se apresenta para nós como consolador prometido por Jesus, porque vem esclarecer e trazer luz sobre assuntos que na época não eram ainda de condição da humanidade entender, mas que, em conformidade com a evolução da humanidade, outros aí viriam. Então, não somos, os seres escolhidos, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, postos para a evolução com a tarefa de, primeiro em nós, intensificarmos a nossa moralização para depois contribuirmos com o bem da humanidade. E aí, pergunta-se também a Emmanuel, na questão 362, podemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? E Emmanuel responde: não devemos especificar aos deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo. Ou seja, o Cristo é o nosso modelo e guia. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento das suas obrigações. Então, é primeiro necessário reformarmos, é primeiro necessário nos enxergarmos, identificarmos o nosso potencial evolutivo, mas identificarmos também onde estão as nossas ilusões mundanas para superarmos e aí contribuirmos para o bem do próximo, trazendo assim, no conhecimento universal dos espíritos, a afirmação do que Jesus nos diz: é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama não consegue amar ao próximo, porque está arraigado no amor egoísmo e não no amor caridade. E Jesus nos convida ao amor caridade. Ele vai dizer que é da lei o amor e a caridade. E ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Ninguém vai ao Pai sem exercer esse amor e essa caridade em sua plenitude. E nós vamos verificar que, infelizmente, ou felizmente, no nosso processo de evolução, muitas vezes nós estamos andando em círculos, Nos perdemos nas nossas encarnações, juntando aí tesouros, que não nos levarão à nossa ascensão, entregando-nos às paixões mundanas, esquecendo muitas vezes o que o Evangelho de Jesus nos convida, que é o convite para a nossa revolução individual, é a nossa transformação moral. E aí a gente vai verificar que em nenhum momento Jesus nos deixou desamparado. Toda a sua trajetória é uma trajetória de consolação.
todas as suas aparições após a ressurreição representa a verdade da sua mensagem, mas também, né, a vinda do Consolador prometido, que se representa para nós, na verdade, do Espírito de verdade, codificado lá em O Livro dos Espíritos, representa um clarear de consciência, uma iluminação perante aquilo que nós ainda muito arraigados ao dia a dia, ao ser, né, naquela perspectiva de precisar desabrochar como a flor em um jardim, se apresenta para nós. Então, a doutrina espírita, nesse momento ou nessa existência de nós que aqui estamos e que não somos espíritas pela primeira vez, ou que pelo menos não estamos na primeira oportunidade de termos contato com a mensagem do Cristo, já deve florescer para nós outros. Então, quando Jesus dizia lá, e Amélia Rodrigues narra lá no início, eu sou a videira e vocês são os ramos, é preciso que venham por mim e que sintam a mim, para que assim possam ter frutos e multiplicar. Jesus nos convida ao seu amor, nos convida para que nós possamos segui-lo de forma corajosa, nos exemplos do dia a dia, sem titubear, mas que mesmo aí, quando titubeamos, Ele espera por nós e nos aguarda há mais de 2000 anos, tal qual nós comemoramos, né, essa semana os 162 anos do Livro dos Espíritos. Então, os 162 anos da vinda do Consolador prometido à Terra, e o quão nós ainda precisamos descobrir, interagir, integralizar esses conhecimentos que o Cristo nos oferece na figura da doutrina espírita. Então, meus amigos, que possamos, nesses dias, sobretudo no dia de hoje e de amanhã, onde anuncia-se a ressurreição do Cristo, comemora-se a volta dele à terra antes de ascender aos céus, refletirmos sobre o nosso papel nessa ressurreição. Que o Cristo possa ressuscitar em nossos corações e em nossas almas, não só no verbo jogado ao vento, mas lá no íntimo do nosso eu, que possamos levar o estandarte de Jesus nas nossas consciências como bandeira de paz e luz para as nossas vidas. Que o amor do Cristo nos ilumine.